Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja como for, tenha um dia feliz. Seja bem-vindo à segunda semana do nosso desafio SOS Finanças, Reserva de Emergência em 14 dias. Na semana passada, tivemos a falar sobre a estrutura das nossas finanças, a importância de uma reserva de emergência. Falamos de orçamentação, falamos sobre os objetivos quando nós criamos uma reserva de emergência. Falamos da importância de termos finanças organizadas para poder ter uma reserva de emergência eficaz e poupar de forma eficaz. Esta semana nós vamos começar pelo processo real e prático de construir uma reserva de emergência. Então, esta semana vai ser mesmo para pegar aquilo tudo que nós aprendemos na semana passada e começar já a aplicar até conseguirmos ter a nossa reserva de emergência montada. Então, sejam bem-vindos a mais uma semana, nossa segunda semana do desafio SOS Finanças. Sejam bem-vindos e aproveitem para comentar se conseguiram fazer todo o desafio até aqui, se conseguiram assistir todos os vídeos, se conseguiram participar de tudo. E se não conseguiram, também colocar o que está faltando, o que está a falhar, para que não estão a conseguir, o que está a acontecer. Então, coloquem nos comentários, vamos seguir com a nossa aula. Coloquem também nos comentários qual é o vosso plano, qual é o vosso objetivo depois deste desafio, o que esperam que aconteça com vossas finanças, o que esperam que aconteça com a vossa vida. Então, fiquem atentos e vou deixar aqui uma informação em primeira mão. As aulas não ficarão aqui guardadas para sempre. A dado momento vamos informar no grupo quando é que as aulas vão sair de circulação, vão sair do ar. Então vamos dar tempo, mesmo que o programa termine, o desafio termine, nós vamos dar algum tempo para aquelas pessoas que não conseguirão terminar os vídeos, para poderem terminar os vídeos, para poder ser retirado do ar. Como bem sabem que estes vídeos são específicos para o nosso programa, para o nosso desafio. Então, no fim do desafio, vão ser retirados para poder dar espaço a outras coisas, aos outros produtos, outros serviços, aos outros vídeos dentro do canal. Para aqueles que não seguem o nosso canal, aproveitem para seguir, porque nós neste ano vamos colocar o máximo de informação possível nesta página. Vamos começar a criar conteúdos específicos para a nossa comunidade do YouTube. Então já se inscreva, porque assim logo que começar, vai poder assistir e receber a notificação. Se inscreva e ative as notificações, assim que é, para poder estar dentro de tudo aquilo que nós vamos tratar aqui dentro dessa página e também para poderes dar ideias. Coloque nos comentários que ideias é que quer, que assuntos acha interessante para nós podermos abordar aqui no canal. Então, indo para a nossa aula de hoje, como sempre, as nossas aulas sempre vão ser breves e cirúrgicas. Hoje é para falarmos sobre a construção, o processo de construção da nossa reserva de emergência. Como é que começa o nosso processo de construção de reserva de emergência? Na prática, já aprendemos de tudo, separar necessidades dos desejos, saber separar as necessidades, segregá-las, saber ter uma lista para poder materializar as nossas compras do mês. Então, chegamos nessa fase em que nós já temos o nosso orçamento bem montado, 50, 20, 15, 15. Já sabemos que a nossa poupança tem que constituir 20% da nossa renda. O que nós fazemos a seguir? A seguir é colocar essa mesma poupança em algum instrumento que possa lhe ajudar a controlar, que seja fácil de gerir, que seja fácil de obter o valor e que tenha uma certa segurança. Isso significa que esse dinheiro vai colocar numa conta para poupar. Essa conta pode ser uma conta bancária, pode ser uma conta não bancária, mas o mais importante é que seja uma conta onde os riscos são mitigados. Os riscos que nós temos de ter em conta é o risco em termos de furto. Qual é a probabilidade deste meu dinheiro ser furtado ou desaparecer de uma forma misteriosa? Segundo, o que nós temos que ter em conta também é o risco do retorno. Qual é a possibilidade desse meu valor ser retornado ou ganhar ou ter juros sobre o valor? Ou qual é a minha possibilidade de eu perder esse valor a cada dia que passa? Nós também temos que ter a ver, quando nós jogamos para o risco, temos que ver em a possibilidade de inadimplência. Qual é a probabilidade deste meu valor, de alguma forma, ser inadimplente em relação a alguma outra coisa? Então, nós temos que ter esses três fatores quando nós decidimos começar a poupar e construir reserva de emergência. No risco de inadimplência, qual é a probabilidade que eu tenho de eu não conseguir
materializar aquele meu plano de guardar aquele valor. Então, onde nós vamos guardar o nosso dinheiro, é necessário que seja um lugar onde nós conseguimos guardar o dinheiro e o dinheiro manter-se lá. Então, se nós vamos guardar o nosso dinheiro num espaço em que nós sabemos que facilmente conseguimos retirar, sem metodologia clara, um sistema claro, um processo claro, um processo que consegue me dar tempo de pensar antes de eu agir. Então, esse é um grande risco para mim, se eu sou uma pessoa que não tem hábito de poupar. Então, é sempre bom pôr a nossa aplicação numa função, num sistema que tenha uma certa segurança e tenha um processo claro. Mas lembre-se, tem que ser um sítio onde tem alta liquidez. Como dizíamos na aula anterior, liquidez é a facilidade com que nós temos para obter um valor. Ou seja, quanto mais fácil é para mim obter um valor de forma líquida, maior é a liquidez. Então, se nós estamos a dizer que estamos a criar uma reserva de emergência, tem que ser uma conta fácil de eu conseguir retirar o valor em caso de um incidente ou de um acidente. Então, se essa conta eu consigo tirar o valor em caso de acidente ou incidente, é uma conta boa para eu poder fazer a reserva de emergência. Porém, a conta não pode ser tão fácil assim ao ponto de eu ter o meu dinheiro acesso ao meu dinheiro todos os dias. Não pode ser tão fácil assim ao ponto de que com um simples esticar da mão eu consigo pegar. Então tem que ter um processo claro para ter acesso a esse dinheiro. Vou dar um exemplo mais concreto. Se a pessoa faz reserva de emergência dentro de casa, tem grandes probabilidades de não conseguir fechar a reserva de emergência. Por quê? Porque dentro de casa, primeiro tem um risco da pessoa poder gastar o dinheiro, que é o primeiro risco que nós falamos aqui. Ou temos risco da pessoa gastar o dinheiro em qualquer situação, está em casa e não necessariamente para um incidente ou um acidente, mas porque simplesmente, vamos supor, não tem dinheiro no bolso naquele momento e surge alguma questão em casa, uma questão doméstica, precisa de tomate para fazer o caril do almoço e a pessoa não tem dinheiro lá e sabe que para ter dinheiro precisa deslocar-se para poder levantar num ATM ou no agente M-Pesa e não estão por perto, seja o agente M-Pesa ou o ATM não estão por perto, é uma grande ginástica ter acesso a esse tipo de serviço. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai sentir preguiça de buscar aquela informação, aquele serviço onde deveria ir e vai acabar gastando aquele dinheiro que estava ali na reserva de emergência. A pessoa até pode pensar, só são 100 meticais para comprar tomate, só são 50 meticais, não vai interferir nada, mas hoje é tomate, amanhã é água, depois da manhã é energia, outro dia é gás. E o que acontece é que a reserva nunca consegue se manter. Por quê? Porque todos os dias é retirado algum valor sobre a reserva. E o mesmo acontece também quando nós temos dinheiro em casa, que facilmente nós podemos tirar dinheiro um mês para pôr no caixa e depois, no outro mês, não colocar no caixa, dizer, tenho dinheiro aqui em casa, por que eu preciso voltar a colocar no caixa? Então, deixar o dinheiro em casa não é um bom método para fazer uma reserva de emergência. Algumas pessoas têm milhageiros em casa, fazem um certo tipo de poupança em casa, não tem problema, pode fazer poupança com milhagueiro, né, em casa, mas não pode considerar uma reserva de emergência. Então tem que ser uma poupança específica, que está a fazer a poupança por algum objetivo ou para algum plano específico, ou para cobrir algumas despesas, algumas pendências dentro da própria casa, mas não pode ser considerada uma reserva de emergência, porque a reserva de emergência, tendo a reserva de emergência dentro de casa, é muito perigoso, extremamente perigoso para as suas finanças no seu todo e para aquele que é o teu plano financeiro. Segundo, outro que eu não ia aconselhar para ninguém é a chitique. Colocar a reserva de emergência em chitiques. Não é aconselhável. Por que não é aconselhável? Porque, primeiro, o chitique está dependente da boa vontade e da idoneidade dos outros. Então, as outras pessoas têm que ser idôneas para que tenhas acesso ao teu dinheiro. Então, se eu decido fazer uma reserva de emergência, onde eu capitalizo o meu dinheiro, eu levo o meu dinheiro para poupar num chitique, facilmente eu consigo perder esse dinheiro, porque sempre pode acontecer que alguém não quer lhe pagar, alguém desistiu do chitique, ou o pagamento é feito em dias diferentes. Um paga no dia 3, outro no dia 5, outro no dia 7, e acaba dando uma complicação naquilo que são as suas finanças. Começa a criar atritos, começa a criar problemas e confusões. Então, não é uma boa opção guardar uma reserva de emergência em chitiques. Então, qual seria a melhor opção para eu ter uma reserva de emergência?
A primeira opção, a melhor de todas, para quem quer fazer uma reserva de emergência, é uma conta poupança bancária. Uma conta bancária. É a melhor opção para fazer uma reserva de emergência. Então, aproxime-se ao seu banco, ao banco da sua preferência, e pergunte quais são as condições que existem lá para ter uma conta poupança. Ou, caso não, pode pesquisar na internet. Hoje em dia tudo está na internet. As taxas de juro para a conta poupança. Vai ter N opções de N bancos e o condicionalismo, as condicionalidades para poder adquirir aquele tipo de poupança. E a partir daí decidir qual é que melhor se ajusta aos seus planos financeiros. Mas tendo em conta que a liquidez tem que ser alta, o que significa que é uma conta que permite que a qualquer momento possa gerá-la para levar o valor. Então, depósitos a prazo está fora de questão. Para fazer uma reserva de emergência, depósito a prazo não é uma das melhores opções. Por quê? Porque depósito a prazo, tu tens que haver o teu dinheiro no dia do prazo, no fim do prazo. E muitas das vezes, as contas de depósito a prazo, quando a pessoa determina que precisa levantar o dinheiro antes do prazo estabelecido, as pessoas perdem os juros. Então, perdem os juros. Então, o que tem que fazer é criar uma conta poupança que acumule juros mensais, mas que seja uma conta passível de ser retirado o valor a qualquer momento. Então, se tem uma conta que é passível de retirar valor a qualquer momento, ou uma conta que tem a durabilidade de prazo menor, pode ser uma opção. Mas sempre é bom olhar para uma conta poupança em que permite que seja feita reforços mensais ou semanais, que se permita reforços, que permita que a pessoa retire o dinheiro quando a pessoa sentir que deve fazer ou quando a pessoa precisar do valor, e acima de tudo que tenha juros, porque assim acaba por ganhar, ter algum retorno sobre aquele valor investido, sobre aquele valor poupado, sobre aquele valor poupado. Então, o que seria reforços? Falei aqui que uma conta que permite reforço. Reforço é injetar dinheiro na conta. Então, tem que ser uma conta que permite que consiga tirar algum valor e injetar uma base mensal e injetar acima ou fora daquele valor que já foi programado. Algumas contas permitem que todos os meses, de uma forma automática, tirem um valor na sua conta principal ou na sua conta origem para a conta poupança. Mas também, e se limitam a isso, mas também existem contas que permitem que, além daquele valor que é retirado, podes também tirar um valor extra que surgiu no mês e adicionar à própria conta. Então, é necessário que seja uma conta que permita fazer isso, que permita que haja valor a ser acrescentado numa base mensal. E que também permita que tires o dinheiro assim que for possível. E também permita tirar o valor não só no caixa do banco. Então, se for uma conta que permite só tirar dinheiro na caixa do banco, não é uma boa opção. Por quê? Porque o teu problema pode acontecer, o teu incidente pode acontecer num horário em que os bancos estão fechados. O teu incidente pode acontecer no sábado, às 16, num domingo, e ficas limitado se a tua conta permite apenas levantar o valor via balcão. O que tem que fazer é uma conta que é permitido que, em caso de alguma pressão, de algum incidente, eu consigo ter o acesso à conta com um processo claro, realmente. A conta tem que ter um processo para poder reaver o valor, mas que é possível, por exemplo, ligar para a linha do cliente e desfazer para poder levantar em algum ATM, ou que eu consiga pelo internet banking ou qualquer um aplicativo do próprio banco conseguir transferir de uma conta para outra. Então é possível ter esse tipo de contas e, pelo menos pelo que eu saiba, das pessoas que participam desse desafio, né, nas pessoas que participam desse desafio, os países envolvidos têm essas contas. Moçambique tem, Angola tem, Cabo Verde tem, Portugal tem e no Brasil tem. Então, é possível de fazer isso, é fazível e é bom. Outra forma de nós podemos conservar a nossa reserva de emergência é com o crédito rotativo. Mas também o crédito rotativo, assim como com grupos de poupança e crédito rotativo. O crédito rotativo, assim como o Chitique, tem alguns riscos, mas o crédito rotativo tem os riscos muito menores que um Chitique ou guardar dinheiro em casa. Então, crédito rotativo também pode ser uma forma de fazer uma boa reserva de emergência, porque no crédito rotativo tem aquilo que é segurança, de certa forma, porque o dinheiro não fica apenas com uma única pessoa, sempre é um grupo de pessoas, uma que é responsável pela chave, outra que é responsável pela caixa, outra pelo registro. Então, o risco é reduzido em relação ao chitique comum. E também no grupo de poupança tem aquilo que nós chamamos de crédito rotativo, que muitas das vezes possibilita que a pessoa receba algum retorno sobre o valor que foi investido. Então, sempre a pessoa acaba tendo um retorno
porque aquele valor que é guardado, que é poupado, os próprios membros do grupo podem pedir emprestado. E quando os membros do grupo pedem emprestado, eles devolvem com juros e aqueles juros são repartidos entre os membros da própria poupança. Então, quase sempre o valor que põe a poupar acaba sendo multiplicado ou adicionado algum valor de retorno e a pessoa passa a ter um valor maior do que aquele que inicialmente poupou. Mas o grande risco associado a esse tipo de reserva ou a esse tipo de poupança é o do grupo, né, de poupanças responsáveis do grupo, não serem idôneos e saírem com dinheiro. Já aconteceu e acontece em algumas situações em que o dono da caixa, a pessoa que está com a caixa, conseguiu a chave não sei como, ou arrombou a caixa, ou criou algum desfalque e as pessoas perderam dinheiro. Então, acontece isso. Então, uma conta formal, uma conta bancária é sempre mais segura, justamente por isso, porque tens um acordo com o banco, tens registro, tem dados assinados, tem muito mais informação, muito mais vigilância, muito mais segurança do que um grupo de poupança. Mas não há nenhuma objeção de fazer o seu reserva de emergência com um grupo de poupança e crédito rotativo. Mas com Chitique, nem sequer pense nisso. Se estás a pensar nisso, desista. Desista mesmo. Então, e tirando essas opções, tem outra opção. Para quem tem um valor a poupar maior, uma pessoa que tem uma condição financeira um bocadinho elevada, pode fazer uma reserva de emergência a partir de títulos de bilhetes de tesouro. O que são títulos de bilhetes de tesouro? São bilhetes, são papéis comerciais que nós compramos a partir do Banco Central de um banco, de uma instituição, de um país, a partir do Banco Central de um país, onde te confere a autonomia de emprestar dinheiro ao banco. Dinheiro ao país, desculpa. Bilhetes ou títulos de tesouros são papéis comerciais que te permitem emprestar dinheiro a um Estado, com base no Banco Central. Então, o que significa dizer? É emprestar dinheiro ao próprio Estado. Então, em vez de eu levar o meu dinheiro e colocar numa conta poupança, eu posso levar aquele dinheiro e colocar em um título, um bilhete, levar o meu dinheiro e emprestar ao Estado. Normalmente, os bilhetes e os títulos de tesouro têm uma percentagem elevada em retorno em relação às contas poupança. Então, eu posso chegar à bolsa de dívida dos países e poder fazer essa assinatura, essa inscrição para poder dar dinheiro ao Estado. Normalmente, esse tipo de processo, normalmente não, é o processo que é feito, o banco, a bolsa de dívidas, nesse caso a bolsa de valores ou a bolsa de dívidas do país, emite um aviso informando que vai se fazer o leilão, vai se fazer a emissão de alguns títulos ou de alguns bilhetes e dão toda a condicionalidade para pessoas poderem participar. Qual é o valor mínimo, quantos empréstimos as pessoas podem fazer, qual é o valor máximo de empréstimo e quais são as condições que as pessoas têm que ter e qual é a percentagem que eles vão dar de retorno. Então, a pessoa preenche o formulário, põe toda a informação e emite pelo seu banco e fazem a retirada do valor na sua conta. Então, num dado período, ele dá o retorno. O bilhete de tesouro, normalmente, é em prazos menores. O produto acaba sendo o mesmo, mas o bilhete de tesouro é em prazos menores, tem um curto espaço de tempo e os títulos de tesouro são um grande espaço de tempo. Os bilhetes de tesouro recebes o retorno do teu valor no fim da maturidade, porque normalmente são de um ano e meio, 6 meses, no final da maturidade recebes, e nos títulos de tesouros vais receber o teu valor de 6 em 6 meses na cotação anual. O que significa? Se o país está a dizer que aqueles bilhetes de tesouro vai te dar o retorno de aquele empréstimo que fizeste, que é o bilhete de tesouro, vai te dar o retorno de 18%, isso quer dizer que ele vai te dar esse 18% a cada 6 meses, mas com base naquilo que seria te dado numa base anual. Ou seja, do valor que investiste, vamos supor que o bilhete é de 5 anos. Então, o valor que investiste dividido por 5 anos, quanto é que investiste para cada ano? Então, põe o percentual sobre aquele valor e recebes de 6 em 6 meses. Já para o bilhete de tesouro, recebes no final da maturidade, que pode ser de 6 meses, de um ano e meio e funciona melhor. Então, esta é uma forma muito, muito segura de poder fazer investimentos e uma reserva de emergência. Por quê? Porque emprestas dinheiro ao Estado, então o Estado sempre vai te pagar. Então, nunca ouvi nenhum caso, não existe investimento sem risco, não existe opções financeiras sem risco,
mas o risco para bilhetes de tesouro e títulos são muito, muito reduzidos, porque eu nunca ouvi nenhum caso de alguém que tenha investido em bilhetes de títulos de tesouro e não teve retorno. É muito difícil disso acontecer. Então, eu não conheço nenhum caso de que o Estado não pagou um título ou um bilhete de tesouro. Sempre paga-se, então, é uma boa alternativa para quem tem um valor mais avultado, que tem somas de dinheiro para poder fazer esse tipo de reserva. E por que eu digo soma de dinheiro, um valor mais avultado? Porque nos países. Angola é muito mais fácil. A reserva, a bolsa de dívidas é um bocadinho mais barata e traz bons retornos. Mas para países como Moçambique, é preciso ter um certo poderio econômico para poder investir ou fazer uma reserva de emergência com a bolsa de dívidas, com a bolsa de valores. Por quê? Porque o valor mínimo que é cobrado para um bilhete de tesouro, para um título de tesouro, é um valor consideravelmente elevado para o país. Razão pela qual muitos desses produtos são comprados mais por empresas do que por pessoas físicas, pessoas singulares. Então, para Moçambique, mínimo do último aviso que saiu eram 5 milhões. 5 milhões de meticais para poder comprar ou emitir em teu nome um título ou um bilhete de tesouro. Então, mas a taxa é muito boa. Tá, ronda em 17, 18%. Em Angola, a taxa ronda em 12, 13%, mas é muito mais barato em Angola poder investir na bolsa de dívidas. Para Moçambique, a instituição que regula essa compra, essa reserva é o banco, banco não, a bolsa de valores. A bolsa de valores. Então, se entras no site da bolsa de valores, tem toda a informação ali, o aviso, toda a informação, qual vai ser a nova data da emissão, tem um calendário todo para saber o ano todo, quais são as datas que vai se fazer o leilão. E para Angola é a Bodiva. Então, entrando para o site da Bodiva, consegues ter ali informação das emissões, toda a informação. E se quiseres alguma informação mais especializada, podes entrar no site do perfil do investidor, que também tem um pouco de informação generalizada para quem quer começar a investir ou ter alguma propriedade sobre a bolsa de valores, bolsa de dívidas daquele país. Então, é uma boa oportunidade para quem tem uma soma considerável de dinheiro e quer fazer essa reserva de emergência, então tem essas opções. Então não se limita basicamente em bancos comerciais, mas também tem uma possibilidade de criar uma reserva de emergência a partir do investimento. Então, o que é que eu não conseguiria fazer reserva de emergências com bens? Por que não com bens? Porque se é uma reserva para emergência, eu tenho que ter acesso ao valor, como eu disse, a questão da liquidez. Então, a liquidez de um produto, de um bem, é menor em relação a algum serviço específico. Porque se eu compro uma reserva, compro um computador, por exemplo, compro um laptop para ser o valor de reserva de emergência. Dizer, este aqui é um laptop que eu estou a comprar para vender no futuro ser um investimento. Mas se for uma reserva de emergência não funciona. Porque se eu tiver alguma eventualidade, vou levar o laptop para vender. Posso não conseguir compradores. O que vai acontecer é que o laptop não vai conseguir atender a minha necessidade naquele momento. O mesmo acontece para quem quer fazer reserva com qualquer outro produto, algum móvel ou imóvel, então não funciona. Então a reserva de emergência tem que ser aplicada mesmo em serviços, ser aplicados em produtos que remetem a serviços como contas de poupança, crédito rotativo, títulos e outro tipo de investimento ou mesmo tipo de serviços bancários do que em produtos. Então, o nosso exercício em começar a constituir a reserva de emergência é definir para onde vai a nossa reserva. Então, é necessário definir desde já, porque nós já temos o orçamento montado, já sabemos qual é o valor que vai para a reserva de emergência. Então, é a partir de hoje ir atrás de informação para começar a poupar. Então, a partir de hoje, o desafio de hoje é esse. O desafio de hoje é investigar qual é o melhor sítio para colocar a sua reserva e, a partir de hoje, começar a criar mecanismo, preparar a documentação para poder abrir essa conta, para poder aproximar-se ao banco e ter acesso a essa conta. Então, este é o desafio de hoje, é o nosso primeiro desafio prático. Então, depois de terminar esse vídeo, vai entrar na internet para pesquisar quais são as melhores taxas, ou se já tem visto algum produto num banco ou em qualquer outra instituição, vai entrar lá para saber mais, vai ligar para a lista de clientes, vai ligar. E para quem quiser alguma ajuda, pessoal de Moçambique, de Angola, Cabo Verde e Portugal, infelizmente não tenho nenhum
banco específico que eu tenha alguém ou que possa facilitar ou ajudar, mas para quem está em Moçambique e tiver alguma dificuldade, quiser alguma informação de qualquer banco que esteja aqui na praça moçambicana, pode me contactar e pedir ajuda, que eu vou lhe indicar a pessoa, vou lhe indicar alguma pessoa ou algum balcão ou algum sítio para poder ir ter com a pessoa para melhor lhe ajudar, ou algum site ou alguma informação de certeza eu vou ter sobre esse banco. Então, procurem desde já um lugar para colocar a vossa reserva. E se já tem, veja se responde aquilo que eu aqui mencionei. Se a conta tem aquelas todas as condicionalidades que eu falei. Se não tiver a condicionalidade, pergunta ao banco se é possível transformar essa conta para essas condicionalidades. Então, eu fico por aqui por hoje. Como eu disse, a nossa aula sempre vão ser curtas e cirúrgicas. E nos encontramos amanhã. Nos encontramos amanhã às 9h07 de Moçambique. Hoje tivemos apenas uma pessoa na aula, na sessão, por isso que não tivemos a aula. Então, por favor, aulas ao vivo são muito mais dinâmicas que estas que são aqui publicadas, porque nas aulas ao vivo nós temos um leque de pessoas, são questões que são respondidas que não entram aqui para o YouTube, por uma questão de preservar a imagem das pessoas, não expô-las, não é colocado aqui no YouTube. Então, participem das aulas online, participem das aulas ao vivo, porque as aulas sempre têm algum insight, sempre tem alguns questionamentos, sempre tem alguns pontos, sempre tem alguma coisa que acontece lá, alguma questão que pode lhe ser útil. Então, participem, tenham um ótimo dia, ótima semana laboral a todos, como bem sabem, uma boa semana laboral. Uma semana laboral produtiva inicia com uma segunda-feira produtiva. Sejam produtivos, trabalhem bem, que esta vai ser uma das melhores semanas da vossa vida, uma semana abençoada. Então eu fico por aqui. Deus vos abençoe e encontramos-nos amanhã.